I've heard stories about you. You used to be something. They used to fear you. Everyone hide. The wolf is coming. Sheriff, you are the one charged with protecting the citizens of Fabletown. Your failure to do so cost someone their life. We need to figure out what happened here and find whoever did this. Let me handle it. What do you want, Sheriff? I got a few questions. This is exactly what I would expect from you. Storm in, try to scare people. Who are you working for? People are scared of you. You think my job is easy? You try keeping a bunch of Fables from killing each other. You have no idea what's going on. There's powers at work here beyond your pathetic authority. Come on, Outlaw! Come out! I know you're fucking in there. You got more to give. Come on! It feels like you kind of enjoy it when things go wrong. Because it gives you an excuse to stop pretending. Can I rely on you to do this the right way? I won't watch you become a murderer. I will fix this. I swear. What did you do? Telltale, a empresa responsável e mais conhecida por trazer a franquia de The Walking Dead para os jogos de escolha. Mas hoje eu vou falar de uma outra franquia que eles adaptaram para esse gênero e que não tem tanto carinho quanto merecia. A experiência desse vídeo será melhor se você já tiver jogado o jogo, mas caso não tenha, eu vou te fazer um breve resumo. A franquia The Wolf Among Us é inspirada na série de livros Fables, de Bill Willingham. A proposta dessa série se trata de: e se os contos de fadas e histórias folclóricas vivessem em nosso mundo? Como eles iriam se adaptar? Será que os finais dos contos de fadas não seriam tão felizes para sempre? Com até mesmo o protagonista, o chamado Bigby, traduzindo de forma literal, o grande lobo mau. Sim, aquele mesmo da história da Chapeuzinho Vermelho e dos Três Porquinhos. Porém, aqui ele está, digamos, reabilitado e servindo como xerife da cidade, por conta do medo ou autoridade, como você queira dizer, que ele passava durante os acontecimentos dos contos de fadas. E durante o jogo, ele é encarregado de resolver um mistério, um assassinato que ocorreu em Fabletown, a cidade onde as fábulas se escondem dos Mundis. Mundis é uma tradução para mundanos, o nome dado aos humanos normais, as pessoas que não fazem parte de nenhum conto fantasioso. E nesse vídeo, eu vou falar para você do roteiro inicial do jogo e dos conteúdos cortados de The Wolf Among Us. Bom, para começar, o jogo teve uma mudança drástica durante o seu desenvolvimento, mas eu preciso te entregar um pouco de contexto do porquê isso aconteceu. A Telltale, antes dos anos de 2010, era uma empresa que fazia jogos majoritariamente infantis. E então decidiram trocar o foco de jogos infantis, como Sam and Max Save the World e o jogo do Wallace Gromit, para um foco em algo mais dramático, focando na história e o desenvolvimento da narrativa, com jogos como o De Volta para o Futuro, de 2010, e Jurassic Park, de 2011.
mas seu sucesso veio mesmo em 2012, com o lançamento de um jogo inspirado na franquia de Robert Kirkman, The Walking Dead. Esse jogo até mesmo ganhou o prêmio de Game of the Year de 2012. Com isso, você pode me perguntar, então o que isso tem a ver com o jogo das fábulas? Bem, depois de todo esse sucesso, The Wolf Among Us era previsto para ser lançado em 2012, mas foi adiado para 2013, e então a equipe teve que se moldar a partir do seu último lançamento. Eles queriam um jogo mais focado nas escolhas do jogador, um jogo mais cinemático. Eles queriam um jogo que fosse parecido com The Walking Dead. Apesar da ideia original da história de The Wolf Among Us ter sido descartada completamente, os assets do jogo, em sua maior parte, foram reutilizados na versão final. Não é como no meu primeiro vídeo desse canal, onde eu analisei Half-Life, e lá você encontra conteúdo cortado o suficiente para criar um spin-off ou uma franquia totalmente diferente. Tal qual, aqui vai uma curiosidade para vocês. Muitos jogos são criados a partir de outros jogos. No caso, enquanto um desenvolvedor está trabalhando em um projeto, ele tem uma ideia que não pode ser usada naquele em específico e ele cria algo completamente diferente. Exemplo seria Devil May Cry, onde foi criado a partir de uma beta de Resident Evil 4, ou Assassin's Creed, que originalmente surgiu de uma versão de um Prince of Persia. Mas enfim, voltando ao assunto, em The Wolf Among Us só sobraram resquícios de uma versão anterior. E para começar a falar do conteúdo cortado, a gente vai falar do primeiro episódio, mais especificamente do objetivo do primeiro episódio, onde você teria um nome diferente. Ao invés do nome do episódio ser Faith, para representar a morte da personagem, e fazer um trocadilho com a palavra, que traduzida significa fé, o nome do capítulo originalmente era Death of a Stepsister, que era para representar a vítima original que o xerife Bigby iria investigar. No caso, uma das meias-irmãs da Cinderela. Sabemos pouco sobre essa Clorinda, mas nós temos uma imagem conceitual que mostra ela dentro de uma banheira, já não estando no mundo dos vivos. E dentro dos arquivos do jogo é possível encontrar algumas texturas tidas com o nome Clorinda's Apartment, o que confirma que ela estava no próprio apartamento quando o crime aconteceu. Apesar de não termos um modelo 3D ou animações da própria Clorinda, nós temos algumas coisas ligadas a essa história. No caso, um modelo da mãe dela, chamada Lívia. E junto com os modelos, temos duas linhas de diálogo sem atuação, então essas linhas não têm voz, mas sabemos o que a dubladora dela teria que dizer. Nessa frase, dá a entender que a Lívia seria a favor de revelar aos humanos normais o segredo de que as fábulas realmente existem. A próxima frase não tem nenhuma relação com a anterior e não tem contexto nenhum, mas provavelmente ela estava sendo questionada pelo Bigby. Nesse diálogo com a Lívia, ela cita que a Clorinda talvez tivesse algo que o adversário também possuía. Esse adversário é um inimigo presente nas histórias em quadrinhos de Fables, mas não parece que ele faria presença no game. Provavelmente era só algo para situar os personagens no mesmo universo dos quadrinhos e fazer uma referência. Inclusive, para quem nunca leu,
vai achar interessante o fato desse adversário, também conhecido como Imperador nos quadrinhos, é na verdade o Gepeto. Sim, o mesmo do conto do Pinóquio. Inclusive, voltando ao assunto principal, nós não podemos ter a irmã da Cinderela e a madrasta sem ter a própria princesinha do sapato de cristal. Ela faria sua aparição no jogo. E se você achou estranho o fato do Lobo Mau ser um xerife, bem, nos quadrinhos a Cinderela é uma espiã. É, isso mesmo que você ouviu. Me responde, como é que você pode não gostar desse jogo? Mas, enfim, sobre o modelo 3D que a gente tem dela no jogo. Ele não aparece na história final do game, mas ele aparece na intro, junto com o modelo da madrinha. E no âmbito das animações, nós temos algumas. Inclusive, a gente tem uma animação bem estranha, que mostra o Tweedledum, um dos personagens do conto da Alice, atirando e sendo desarmado pela Cinderela, mostrando que ela ia continuar com o papel de espiã dos quadrinhos aqui no game. Inclusive, o canal In Cold Blood fez uma descoberta, achando um vídeo de desenvolvimento do jogo onde nós podemos ver uma versão onde a Cinderela, ou Cindy, como ela é chamada no jogo, estando lutando com os irmãos Tweedle. Porém, nesse vídeo a gente tem uma característica interessante. Nós podemos ver animações de falha, animações da Cinderela caindo do prédio e morrendo de certa forma. Mas essas animações são como se fossem falhas de QuickTime Events. Ou seja, quando você falhasse em apertar um botão na hora certa, você ia receber um Game Over. Porém, se você pode falhar, isso significa que a Cinderela seria uma das protagonistas jogáveis no roteiro inicial, o que mostra que a história seria drasticamente diferente, tendo 2 protagonistas jogáveis. Continuando com a história da Clorinda, nós temos mais conteúdo cortado sobre essa versão do jogo. Originalmente, o voice actor do Bigby, Adam Harrington, fez o teste para dar a vida à voz da Fera e não do Lobo Mau. Vale ressaltar que ele também fez o teste para entregar a voz ao Homem Torto. E nessas linhas de diálogo, onde foram provavelmente o teste dele para conseguir o trabalho, nós conseguimos mais informações da história original, onde a Fera está sendo interrogada pelo Bigby, e acaba citando coisas bem interessantes, como a chamada Fazenda, um local onde, até na versão final do jogo, ele é citado como sendo onde as fábulas que não conseguem pagar pelo glamour são enviadas. Ele também cita um coliseu, onde teria uma luta entre o Mr. Toad e Rikki-Tikki-Tavi, uma fábula indiana bem desconhecida para nós aqui da América Latina, que tem como protagonista um animal bem parecido com aquele da raça do Rei Julian, do Madagascar, onde lá ele teria apostado contra o Toad, a fera, a pedido do Jack, que, para quem não sabe, ele é inspirado em uma mistura de várias histórias que tem o protagonista nomeado Jack. Exemplos: Jack and the Beanstalk, Jack Hornet e Jack Frost, mais conhecidos aqui no Brasil como João, João o Pé de Feijão, João Trompeta e João Frost. Mas esses foram só alguns exemplos para mostrar que esse personagem é uma paródia sobre tantas histórias que tem um protagonista chamado Jack e Joãos nas fábulas. Inclusive, é engraçado saber que se nessa luta que eu falei do Rei Julian contra um sapo, se você apostou contra o sapo,
bem, você tá junto com a fera, que perdeu o salário todo apostando que o sapo iria ser derrotado. Vale citar que a fera só se dispôs a apostar nessa luta, pois foi dito a ela pelo Jack que todo o dinheiro arrecadado com essa luta seria usado para comprar brinquedos para as crianças que viviam na fazenda. Mais um fato curioso é que foi cogitada a possibilidade de você jogar nessa arena, porém do ponto de vista do Mr. Toad. Mas isso é só uma ideia, nós não temos trechos de gameplay em si como a gente tem os da Cinderela. Então não podemos considerar o Mr. Toad como um personagem principal descartado. Eu penso que seria algo mais como um minigame para mudar um pouco da dinâmica do gameplay em um capítulo ou outro. Porém, o mais interessante dessa conversa é que o Bigby pergunta à fera algo sobre uma tal de Hautier, e a fera responde e dá a entender que essa é a Clory, sendo a terapeuta da fera. E no contexto das falas, o Bigby revela que ela foi assassinada em seu apartamento. Ou seja, essa Clory, na verdade, é o apelido da Clorinda, combinando até mesmo com o nome de sua família, Cindy, Clory. E com isso, eu crio uma suposição. Não tem nenhum indício disso nos arquivos do jogo, mas eu acredito que o nome da Lívia era na verdade Olivia, fazendo com que as 3 personagens da fábula possuíssem o mesmo padrão de nomes. Outra coisa citada na conversa também, mas que faz sentido já que os 2 personagens, a fera e o Bigby, são meio animais, é como a fera conseguiu ser encontrada pelo Bigby, no caso, pelo cheiro. Enquanto o xerife estava analisando o banheiro onde a Clorinda foi assassinada, ele conseguiu sentir o cheiro da fera. E no vídeo nós temos o Bigby mexendo na privada do apartamento da Clory. Ou seja, da mesma forma que aquele cachorro caramelo marca o poste na frente da sua casa, funciona aqui também com as fábulas. Outro ponto interessante também, que é dito nesse interrogatório, é que a fera tinha escutado alguém entrando no apartamento enquanto ela estava no banheiro e perguntando onde ela está. Mas quando a fera saiu do banheiro, essa pessoa já não estava mais lá. E a Clorinda disse que não poderia falar, pois tinha a ver com outros clientes, então ela deveria ter sigilo. Um outro ponto legal também de se analisar é que o cenário da casa da Bela e da Fera é chamada de White Queen House nos arquivos do jogo. Para quem ainda não reconheceu, a White Queen é a outra rainha presente junto com a Rainha de Copas no conto da Alice. Porém, os arquivos do jogo referem ao modelo da Auntie Greenleaf como sendo o modelo da Rainha Branca. Ou seja, a gente pode definir que, como eu disse no começo do vídeo, muito dos assets do jogo foram reutilizados. E continuando nessa linha, sabe aquele ruivo que aparece rapidamente no primeiro capítulo do jogo e que depois é reutilizado como modelo aleatório, já que aparece em vários momentos do jogo sem contexto nenhum? Bem, ele era para ser uma espécie de parceiro do Bigby, sendo chamado nos arquivos do jogo de Crier, dando a entender que ele era o protagonista da fábula The Boy Who Cried Wolf, ou O Menino que Gritou o Lobo. Para quem não sabe, essa é aquela história onde um menino que foi encarregado de cuidar do gado fazia pegadinhas com os fazendeiros, dizendo que um lobo estava atacando os animais, porém nunca era verdade. E o menino se divertia vendo os mais velhos correrem para tentar parar o lobo que nunca existiu. Até que um dia, um lobo realmente apareceu. Mas, depois de tantas vezes que ele mentiu, nenhum dos fazendeiros acreditou nele. E, em algumas versões da história, o menino é atacado e devorado pelo lobo. O que não parece ser a versão que eles foram, já que, bem, aqui ele está vivo. Mas esse personagem foi cortado da versão final,
pois foi decidido que, para a história, seria melhor que o Bigby fosse uma espécie de lobo solitário. Essa piada não foi intencional. Continuando nessa linha de modelos reutilizados, o Mr. Toad aparece no jogo todo com aquele arco de não ter dinheiro para comprar o glamour. E toda vez que ele aparece, isso é citado. Mas o Mr. Toad era originalmente para ter um modelo glamourizado. Mais especificamente, aquela versão humana do Wendigo que nós lutamos era o modelo do Mr. Toad. Inclusive, a gente tem até uma versão do roteiro de quando Bigby vai interrogar o Mr. Toad, onde ele está limpando o apartamento da luta com o lobo e o lenhador, onde o Mr. Toad estaria glamourizado e estaria com um erro por estar usando um glamour falsificado, onde um olho seria de sapo e o outro seria de humano, além das chaves que aparecem ao seu lado, que é algo presente nas artes conceituais do Mr. Toad. E provavelmente aqueles óculos que ele utiliza devem ser para esconder essa falha, esse erro do glamour que ele tinha com os olhos. Já que é dito no jogo final que glamour falsificado consegue até copiar a aparência de uma pessoa, mas que tem erros, como naquela cena da Branca de Neve, onde a Troll está glamourizada dela, porém a roupa tem falhas. Além disso, é previsto que no roteiro original, os Mandies, os humanos, eram para participar muito mais da história do jogo, mais especificamente os policiais, onde eles eram supostos a investigar as fábulas, notando que algo estava errado com Fabletown. Após a luta inicial do lenhador, ele não iria se recuperar tão rápido e sumir de repente. Nos arquivos do jogo, temos uma cena quase completa, onde deveríamos cumprir alguns objetivos antes de prosseguir na história. O Bigby iria ouvir sirenes de polícia do outro lado da cidade, mas é interessante citar que a Faith, que está presente junto com ele, diz não estar escutando nada. Porém, o Bigby só responde com: "Daqui a alguns minutos você vai ouvir", mostrando mais um pouco das características do Bigby, que são seus sentidos apurados. Inclusive, mais uma curiosidade: o Bigby é um fumante, pois o seu olfato é extremamente potente. Então, para distrair o seu nariz de todos os cheiros que uma cidade propõe, ele fuma constantemente, assim distraindo seu nariz da quantidade enorme de odores que uma cidade urbana produz. Os objetivos que nós deveríamos cumprir eram tentar limpar a cena do crime antes de a polícia chegar, onde alguns objetivos, dependendo de qual você cumprisse, você teria uma situação diferente com o policial. Especificamente, você ia ter que inventar uma história, uma desculpa, de acordo com o que você conseguiu esconder do oficial que chegasse. Esses objetivos eram, por ideia da Faith, esconder o corpo do lenhador em uma lixeira que estava em um beco perto deles. De alguma forma, limpar ou esconder o sangue do lenhador, seja com um brilho de jornal a poça de sangue, ou puxando o carro do Toad para esconder todo aquele sangue derramado pelo lenhador. Fazer com que o Toad entrasse de volta para o apartamento, seja de forma educada ou de forma agressiva. Limpar os arredores, onde você poderia esconder o machado do lenhador, jogar fora as sucatas que caíram do prédio durante a briga, ou até mesmo esconder um pedaço de pele com cabelo, que sim, é bem violento, mas isso estava na cena do crime. E de acordo com o que você conseguisse omitir e esconder do policial, você deveria arrumar uma desculpa. Se você não conseguisse convencer o Toad a voltar adentro de seu apartamento, o Bigby iria pegar ele e jogar para dentro da sucata do carro. Se você não tivesse jogado aquele tufo de pele e cabelo,
o Bigby iria dizer que atropelou um cachorro. Enfim, você, o jogador, deveria arrumar uma desculpa para o que aconteceu com aquele carro para o oficial. E interessantemente, caso você falhasse em arrumar uma desculpa, a Faith ou o Bigby poderiam subornar o policial, fazendo com que ele fizesse uma vista grossa para o que aconteceu ali. Porém, depois disso, caso você tivesse subornado o policial ou a Faith e ela ficasse sem dinheiro, o Bigby iria oferecer dinheiro à Faith e tudo seguiria como no jogo normal, onde a Faith diria a icônica frase. Além disso, a mudança que deve ser a mais conhecida do jogo é a troca da capa do episódio 3, onde ela mudou após o lançamento do episódio 2. Um contexto para você. O jogo The Wolf Among Us foi lançado em forma de episódios, ou seja, quando o jogo lançou, possuía somente o primeiro capítulo, e de acordo com os meses, novos capítulos eram lançados. Porém, desde o lançamento do jogo, era possível ver as capas dos próximos episódios, e a capa do terceiro mostra uma imagem que foi substituída. Na original, podemos ver a detetive Kelsey, que faz o interrogatório do Bigby no capítulo 2, e ela parece estar seguindo ele aos apartamentos, onde está disfarçada de civil, já que eu duvido muito que com essa roupa de academia ela ia precisar de um distintivo e arma. Porém, no final do jogo, não só essa imagem foi trocada, como também ela não está presente na história depois do capítulo 2. Especula-se que pela demora do lançamento do segundo episódio, que na época foi de 5 meses, enquanto os capítulos subsequentes tinham a demora de 1, 2, 3 meses no máximo, houve uma mudança muito grande no roteiro. No caso, a gente teve um ponto da trama retirado da história. Lembra que eu comentei que os mundanos eram para fazer parte da história? Então, a detetive Kelsey era responsável por investigar Fabletown. E inclusive, é interessante que novamente o canal In Cold Blood fez uma reconstrução de uma cena inicial do interrogatório do Bigby, que é feito pela detetive, onde ela é bem mais incisiva, tentando retirar respostas a todo custo do Bigby, do que está acontecendo em Fabletown. No caso, ela perguntaria como que o Bigby tem 3 identidades diferentes, todas com 50 anos de diferença, já que a explicação é: mesmo que imunes ao tempo, as fábulas não podem morrer de velhice, ou seja, quando elas estiverem no mundo humano, elas iriam precisar de várias identidades de acordo com as eras em que vivem. Percebendo que esse caso era bem mais sério do que para uma simples delegacia de polícia de uma cidade pequena, a detetive Kelsey iria ameaçar a chamar o FBI para resolver a situação. Porém, nessa mesma hora, Crane aparece e usa o feitiço de memória, com todos os humanos esquecendo tudo o que aconteceu nas últimas 24 horas e desmaiando ali naquele exato momento. Com todos os humanos distraídos, estando desmaiados no caso, Crane e Bigby deveriam vasculhar a delegacia procurando o máximo de informações que fossem comprometedoras a Fabletown, procurando arquivos e coisas do tipo. Porém, essa trama foi cortada do final do jogo para dar mais ênfase às fábulas e ter menos daquela dinâmica de monstros, entre aspas, versus humanos. Também temos em algumas linhas de código do jogo que são bem inacabadas, então tudo que eu vou falar a partir de agora é só um rascunho de como alguns eventos e partes da história poderiam acontecer. Bom, entre os personagens, algumas linhas de código mostram a possibilidade de eliminar um dos irmãos Tweedle,
Mais especificamente, durante o funeral da Lily, uma das Trolls presente no jogo final, era planejado que o Bigby poderia matar um dos irmãos lá. No caso, a gente tem a fala da Branca de Neve dizendo, enquanto o Bigby está sendo curado do tiro que ele tomou, falando a frase: a metodologia de antigamente não funciona mais. Você não pode sair matando todos por sua frente. Enquanto o Colin, um dos 3 porquinhos, estaria presente nessa cena. E assim como no jogo final, ele tem a perspectiva de incentivar o Bigby a ser mais agressivo, dizendo algo como: quem liga para aqueles 2 idiotas psicopatas? Eles apareceram em um funeral armados com malditas escopetas. Tudo isso enquanto o Bigby está sendo tratado de seus ferimentos pelo doutor. Inclusive, para quem não sabe de onde é esse doutor, ele é da fábula dos 3 cirurgiões. Mais uma dessas fábulas desconhecidas e que eu vou contar para vocês. Tudo começa com 3 incríveis cirurgiões que vieram a se intitular os melhores cirurgiões do mundo e viajavam por aí com a intenção de mostrar seus talentos, até que, a fim de descansar, eles param em uma pousada. A dona do estabelecimento, embasbacada pela afirmação dos homens, disse: eu não aturo amadores ou mentirosos, então provem que realmente são o que dizem e podem passar a noite aqui sem gastar qualquer dinheiro. Após ouvir isso, o primeiro médico, como prova de sua habilidade, cortou a própria mão. O segundo arrancou seu coração e o terceiro os seus olhos. Entregando suas partes decepadas à dona, eles disseram que tudo seria recolocado na manhã seguinte. Essa seria a prova de suas habilidades. Como seria feito isso, vocês se perguntam? Simples. Os médicos haviam desenvolvido uma cola mágica capaz de grudar as partes cortadas. O que eles não esperavam é que a empregada que foi responsabilizada a cuidar das partes dos corpos deixaria com que seu gato devorasse cada um dos membros. Desesperada, ela foi pedir ajuda a seu marido, que, para ajudá-la, arrancou a mão de um bandido, tirou o coração de um porco e arrancou os olhos de um gato. Com isso, após colocarem seus membros de volta nos lugares, os médicos repararam que algo estava estranho. O primeiro começou a roubar dinheiro de estranhos contra sua vontade, o segundo começou a rolar na lama e o terceiro, sempre que via ratos, saía correndo atrás deles. Eles exigiram o dinheiro da dona da pousada e viveram estranhos para sempre. Eu não tô brincando, esse realmente é o final da história. Inclusive, é até possível saber qual médico trata a ferida do Bigby, que no caso é o segundo, já que seu nome é Dr. Swineheart, traduzindo, coração suíno. Bom, cheguei no final de mais um vídeo. Eu espero que você tenha gostado. Sabe, eu tenho noção que esse tipo de vídeo é meio nichado, mas é algo que eu gosto de fazer. Eu gosto de pesquisar sobre, e eu realmente espero que eu tenha te entretido falando sobre essas curiosidades e vendo como foi o desenvolvimento de um jogo que eu acho que merecia mais, não só do público, mas também da própria empresa que fez o game. Enfim, curte o vídeo aí. Vai, é fácil e não vai consumir tempo nenhum seu, e você não tem noção do quanto vai me ajudar. E valeu por assistir, e te vejo na próxima.